E a CBF marcou uma data para demitir Dorival Júnior. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta como anda a busca por um novo técnico para a seleção brasileira. Bora te atualizar também sobre a chance de o Corinthians ter desfalque importante para a final do Campeonato Paulista. Já o Palmeiras revela valores dos seus patrocínios na camisa valendo um caminhão de dinheiro. Preciso te atualizar também sobre mais uma renovação de contrato no Flamengo. São Paulo chegando a quase 2 times de debandada desde a virada do ano. Tem também detalhes e valores das cotas de participação dos clubes brasileiros no Super Mundial de Clubes. Isso sem falar da SAF da Portuguesa, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar esse vídeo com aquele tradicional giro de notícias e o avião particular que trouxe Romero do Corinthians e Richard Rios do Palmeiras encontrou problemas. É que ele foi atingido por um raio e precisou pousar em Manaus para checar as condições estruturais. Tava tudo bem com o avião e Richard Rios e Romero já estão em território paulista. Já a Amazon fechou com Ronaldo e Romário como comentaristas para o jogo de estreia de Galvão Bueno no canal. A partida será entre Corinthians e Vasco pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Ronaldo comentarista, especialmente depois da passagem pelo Corinthians, Romário comentarista também por conta da sua passagem pelo Vasco. Por falar no Vasco, queria contar que o Cruz Maltino demonstra interesse no colombiano Dylan Borrero. Jogador de 23 anos de idade que pertence ao Fortaleza, tem sido muito mais reserva do que titular na equipe de Juan Pablo Vojvoda, temporada atual de 6 jogos e apenas 2 assistências. Negociação com Bryan Palacios, como eu já havia contado para vocês, está descartada. Para completar o giro de notícias, contar que o Goiás anunciou o retorno de Wagner Mancini, ele chega para substituir Jair Ventura. Para completar de vez o giro de notícias, Diego Rosa, novo reforço do Internacional, cometeu uma gafe. Enquanto ele ia falar sobre o Colorado, acabou se referindo ao Grêmio, clube pelo qual ele surgiu. Acho que faz parte também, não vou pegar no pé nem achar que é isso um grande problema. E você, como é que vê essa questão? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre a SAF da Portuguesa que, enfim, foi oficializada. A CBF aceitou o pedido de homologação para a transformação da Portuguesa em Lusa-SAF. Com a oficialização, a Portuguesa SAF herdará todos os ativos do futebol que eram da associação. O contrato havia sido assinado em novembro de 2024, mas ainda não havia sido registrado em cartório por conta de uma série de burocratas que ainda habitam a Portuguesa, são aqueles verdadeiros sanguessugas. Só para completar sobre a Lusa, destacar uma frase do Alex Bourgeois, que é o presidente da SAF, abre aspas, é um marco para nós. Essa homologação traduz a vontade dos nossos torcedores que nos apoiam desde o início do projeto. Agora temos segurança jurídica para seguir trabalhando na reconstrução da Portuguesa. A Lusa que se manteve na primeira divisão do Campeonato Paulista e disputa a partir de abril a Série D, a 4ª divisão do futebol brasileiro. Só para completar sobre a Portuguesa, Lusa anunciou mais um reforço, Paulinho Curuá, volante de 27 anos de idade que pertencia ao Remo e disputou a Série A2 do Campeonato Paulista pelo Grêmio Prudente. O primeiro reforço havia sido o De Paula, atacante que estava no Santa Catarina. Hora de falar sobre os clubes brasileiros que disputarão o Super Mundial de Clubes, quanto eles vão faturar de prêmio. Dá para dizer que a grana é robusta. A simples presença na fase de grupos vai garantir para Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo 87 milhões de reais. Essa é a cota fixa. Cada vitória na fase de grupos vale 11 milhões de reais e o empate vale 5 milhões e 700 mil reais. Não é difícil imaginar que a simples presença na fase de grupos assegure cerca de 100 milhões de reais para esses clubes. Aqueles que passarem para as oitavas de final vão assegurar mais 43 milhões de reais. Quem chegar às quartas de final embolsa 75 milhões de reais. A semifinal, 120 milhões. Se algum time brasileiro conseguir ser vice-campeão, são 172 milhões
E o título pro vencedor do Super Mundial de Clubes, torneio que acontece nos Estados Unidos entre junho e julho, é de 229 milhões de reais. Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo, que chegou a 18 baixas em seu elenco desde a virada da temporada passada. São quase 2 times de atletas que não ficaram para 2025. O último deles a deixar o São Paulo é o atacante Eric, que foi emprestado ao Vitória até dezembro, empréstimo de R$1 milhão. O Vitória já sabe quanto precisará gastar para comprá-lo em definitivo. O Leão que também assume 100% dos salários do jogador. Antes do Eric, o São Paulo já havia negociado, emprestado ou rescindido o contrato de outros 17 jogadores. Quero te passar a lista de todos. Matheus Belém, Wellington, Rafinha, Rai Ramos, Ramal Lewis, João Moreira, Orejuela, Jackson Mendes, Santiago Longo, Ibali, Nicão, Caio Matheus, Wellington Rato, Galopo, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, William Gomes e agora o Eric. Importante dizer que o Liseiro tem tudo para ser o 19º atleta a sair do São Paulo, contrato só até metade do ano e nenhum interesse do tricolor na permanência do jogador. Já Luan vive um caso à parte. Ele tem treinado separado do restante do elenco, mas nos últimos dias foi convidado a voltar a trabalhar com o grupo, o que pode ser uma sinalização de que o São Paulo pretende utilizá-lo. Bora falar agora sobre mais uma renovação no Flamengo. O rubro-negro, que havia se acertado alguns dias atrás com o Eric Pulgar, também estendeu o vínculo do lateral direito Varela, que é do Flamengo e da seleção uruguaia. Varela, inclusive, jogou por sua seleção na data FIFA. O contrato se encerraria em dezembro, não havia nenhuma manifestação da antiga diretoria em relação à extensão desse vínculo, mas, a pedido do Felipe Luiz, rubro-negro prorrogou o contrato até dezembro de 2027. E a julgar pelo bom índice e nível do Varela, dá para dizer que é um reforço interessante, especialmente porque é grande a chance de Wesley não permanecer a partir de julho. O lateral que foi titular da seleção na derrota por 4-1 para a Argentina tem várias propostas do exterior e deve acabar por ser negociado muito em breve. Só para complementar, em relação a renovações, o Flamengo também já fez uma oferta para aumento salarial do Gerson e aguarda por uma posição do pai dele. O Gerson tem contrato longo, mas a ideia é reajustar seu salário para tornar o Gerson compatível com a importância dele. Sobre a negociação com a Arrascaeta, ainda sem novidades. Recentemente, o representante do Arrascaeta esteve no Rio para conversar com o José Botto, sinalizando o interesse do Arrascaeta em prorrogar o vínculo que se encerra em dezembro de 26, mas o Flamengo ainda não demonstra a intenção da extensão desse contrato. A saideira sobre o Fla, Danilo, lateral direito / zagueiro do rubro-negro, teve lesão na coxa constatada e está fora das estreias do Flamengo, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores da América. Hora de falar sobre o Palmeiras e sua camisa muito mais valiosa do que na temporada passada. Nas últimas horas, o Alviverde resolveu abrir todos os valores dos contratos de patrocínio da temporada de 2025 e dá para assegurar que sem fornecedor de material esportivo, o Palmeiras já tem 149 milhões de reais garantidos apenas para 2025. Muito mais grana do que os 81 milhões de reais que Leila Pereira pagava ao Palmeiras por todos os espaços no uniforme alviverde em 2024 com Crefisa e Fã. Cansei de dizer para vocês na temporada passada que os contratos com a Crefisa e a Fã eram bons para Leila e péssimos para o Palmeiras. E o tempo veio para confirmar. Em apenas 3 meses e com 4 patrocinadores, o Palmeiras já fatura bem mais na comparação com o ano passado. São 144 milhões. Frutos de 100 milhões da Sporting Bet, 25 milhões da Victor, 11 milhões da Sil Fios e Cabos Elétricos, além de 8 milhões da Uniaselv. A Puma, fornecedora de material esportivo, banca mais ou menos 50 milhões de reais. Essa conta também tem alguns variáveis. Importante dizer que todos os contratos assinados pelo Palmeiras também prevêem bônus. Por exemplo, a Sporting Bet pode pagar mais 73 milhões de reais por ano. Esses prêmios estão atrelados a títulos como o do Campeonato Paulista, que será disputado nessa quinta-feira. Já a Victor topa bancar mais 5 milhões em bônus. Não há o valor revelado no contrato da Sil em relação a bonificações. De qualquer forma, é um Palmeiras com uma camisa muito mais valiosa na atual temporada, na comparação com 2024. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians, que pode ter um desfalque importante de última hora.
José Martínez, volante venezuelano, sentiu uma contusão na vitória da sua seleção por 1-0 contra o Peru nessa terça-feira e chegou ao Corinthians como dúvida. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Diogo Silva, representante do atleta e dono da Web Soccer, para saber as condições do atleta. O Diogo confirmou que nesse momento o Martínez tem feito tratamento e deve ir pro sacrifício, ou seja, deve acabar atuando, mas não está na melhor das condições. Ele esteve por 78 minutos em campo na vitória dos venezuelanos contra o Peru, jogo super importante para a Venezuela, que sonha pelo menos com vaga na repescagem. A briga é contra o Peru e também com a seleção da Bolívia. Importante lembrar que com o José Martínez em campo, são 10 jogos sem derrota, com 9 vitórias e um empate. O Martínez não havia participado da derrota por 3-0 contra o Barcelona em Guayaquil. Nos últimos 14 jogos com o Martínez em campo, o Corinthians soma 12 vitórias, um empate e uma derrota, o que reforça a grande fase do meio-campista, que é homem de confiança do Ramon Dias. Ramon chegou a destacar nas últimas horas que vai esperar pelo José Martínez até o último momento para confirmar a escalação do time. Ao longo da semana ele treinou outras alternativas, mas nem cogita ficar sem um atleta diante da importância e da relevância que o Martínez alcançou. Bora fechar o vídeo para falar sobre Dorival Júnior. Já há uma data para demissão do técnico na próxima sexta-feira. Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, convocou uma reunião na entidade com Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo de futebol da seleção, e também com o técnico Dorival Júnior. O Edinaldo vai aguardar por respostas. Por que a seleção brasileira tomou 4-1 para a Argentina? Por que a seleção brasileira não consegue responder em campo, apesar dos esforços da CBF para a melhoria do futebol do Brasil? E diante do que o Dorival e o Rodrigo Caetano responderem, a tendência é que o Dorival seja demitido. Nesse intervalo de mais ou menos 48 horas, o presidente da CBF vai tentar buscar e encontrar alternativas para substituir o Dorival Júnior. Posso assegurar que já houve contato de gente da CBF, mais uma vez, com Carlo Ancelotti, técnico italiano do Real Madrid, cujo contrato só se encerra em junho de 2026. Mas o Ancelotti já disse para pessoas próximas que deve se despedir do Real depois do Super Mundial de Clubes, ou seja, na metade desse ano. Não há nenhum acerto entre as partes. E mais uma vez o Ancelotti disse que não pode se comprometer com a seleção brasileira antes da realização desse Super Mundial. Também já havia dito para vocês que Neymar vetou a contratação de Jorge Jesus. JJ e o Neymar se desentenderam feio no Al Hilal no início desse ano, e se depender do Neymar, o técnico português tem portas fechadas na CBF. Felipe Luiz comentou com pessoas próximas que não gostaria de deixar o Flamengo agora, especialmente para trabalhar numa seleção brasileira que tem queimado todos os técnicos que por lá estiveram recentemente. Outros nomes na pauta? Não. Nesse momento, os esforços estão concentrados em cima de Carlo Ancelotti. Entendo que se a seleção tiver o feedback do italiano de que ele topa fechar a partir da metade do ano, vale a pena esperar. Ainda que você fique com o Dorival por mais uma data FIFA. O treinador italiano do Real Madrid é muito diferente de todas as outras possibilidades que estão em debate. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra às 7 da noite. Tem programa do Nicola ao vivo. Tchau!